Bom dia, alunos do nono ano do Colégio Futura. Hoje a gente vai adentrar a respeito da ditadura civil-militar na unidade 3 do livro 3, né? Então, nesse capítulo, a gente vai falar do fim da democracia, né? A partir do golpe de 1964, a gente tem esse longo período, né, de ditadura militar, na qual acreditava que seria algo que duraria pouco tempo. No entanto, a gente teve 21 anos de ditadura civil-militar. Para quem tiver interesse, aqui tem algumas referências. Site Café História. A gente tem o YouTube, esse vídeo da Dilma e na ditadura. História no Brasil, a gente tem ali as questões da Veja. E temos alguns filmes, né? Que se a gente estivesse em aulas presenciais, um desses filmes eu estaria passando para vocês, que a gente tem ali O Que é Isso, Companheiro, Batismo de Sangue, O Ano que Meus Pais Saíram de Férias e Zuzu Angel, né? Então, a gente vai para a aula agora. Quem tiver a oportunidade de assistir esses vídeos, esses filmes, não deixe de assistir, tá? Então a gente tem o golpe. E em 1964, um comício organizado por Leonel Brizola e João Goulart, na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, serviu como estopim para o golpe. Neste comício eram anunciadas as reformas que mudariam o Brasil, tais como um plebiscito pela convocação de uma nova constituinte, a reforma agrária e a nacionalização de refinarias estrangeiras, né? Então o golpe de 64, a gente trabalhou essas questões aqui, esse fatídico comício, né, que ocorreu em 1964, e aí a gente tem essa reforma agrária, que é um grande problema do Brasil e que, passado aí esses anos da mais de 50 anos do golpe, né, 56 anos do golpe, e a gente ainda não tem uma perspectiva de que, de fato, isso vá ocorrer, tá? Então a gente tem as primeiras ações. As principais cidades brasileiras foram tomadas por soldados armados, tanques, jipes, né? Militares incendiaram a sede, situada no Rio de Janeiro, da União Nacional dos Estudantes, da UNE. As associações que apoiavam João Goulart foram tomadas pelos soldados. Dentre elas, a gente pode citar a sede dos partidos políticos e sindicatos de diversas categorias, né? A gente tem aqui ações militares, né? Tanques e soldados às ruas. E aqui a gente tem, né, de 1964 a 1985, os presidentes. A gente tem o Médici, Costa e Silva, o Geisel, Figueiredo e o Castelo Branco. Né? Castelo Branco que vai estar à frente da presidência em 1964 até 1967. É interessante a gente destacar que eles usavam uma máscara, mascarava como se não estivesse em uma ditadura, porque havia as eleições para o Congresso. Tá? Então, assim, o presidente Castelo Branco, considerado um militar moderado, proibiu greves e intervenções nos sindicatos trabalhistas e a União Nacional dos Estudantes. Vários funcionários públicos também foram aposentados e a suspensão dos direitos políticos de várias pessoas. O ato institucional número 2 estabeleceu as eleições indiretas para presidente e a extinção de todos os partidos políticos. Essa medida trouxe a criação do bipartidarismo, com duas agremiações, a Arena e o MDB. Aí o ato institucional número 3, que estabelecia as eleições indiretas, que seriam feitas pelos colégios eleitorais para os cargos de governador e vice do cargo, e o AI-4, que estabeleceu que o Congresso aprovasse uma nova Constituição e promulgou uma nova Lei de Segurança Nacional, que passou a ser usada para controlar e vigiar a sociedade civil. Em seguida, a gente vai ter o Costa e Silva, que vai estar à frente do governo de 1967 a 1969. Ele vai assumir a presidência e imediatamente intensifica a repressão policial militar contra todos os movimentos, grupos e focos de oposição militar. As esquerdas armadas constituíram núcleos guerrilheiros urbanos e passaram a atuar por meio de atos terroristas, sequestros, atentados, assaltos a bancos. Os estudantes promoveram inúmeros atos de protestos públicos contra o que chamavam de interferência dos Estados Unidos no sistema educacional brasileiro. E aí, em 26 de junho, a União dos Estudantes promove a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, movimento que representou o auge da atuação no movimento estudantil. Né? Aí a gente tem imagens, né, da passeata dos 100 mil, com a imagem ali do Milton Nascimento, né, nessa passeata. E aí a gente tem as consequências, né? A passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro,
A guerra entre estudantes do Mackenzie e da Faculdade de Filosofia da USP na Rua Maria Augusta culminou no assassinato do estudante Edson Luiz no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro. E, finalmente, em 18 de dezembro de 1968, a promulgação do Ato Institucional número 5, o AI-5, né? A redenção de Costa e Silva. O presidente Costa e Silva reagiu a todas as pressões oposicionistas, fechando o Congresso Nacional e editando o Ato Institucional número 5, que foi instrumento jurídico que suspendeu todas as liberdades democráticas e direitos constitucionais, permitindo que a polícia efetuasse investigações, perseguições e prisões de cidadãos sem a necessidade de mandato judicial. Então, pessoal, quando vocês verem nos dias de hoje, em meio ao a gente tem nossas liberdades garantidas, mesmo que de forma restrita, quando você vê um deputado eleito democraticamente pelo voto pedir a volta do ato institucional número 5, olha a barbaridade que é esse posicionamento, né? Então é uma coisa absurda. Então, quando a gente estuda a história, a gente tem que olhar para esse passado e ver que essas bizarrices, elas não podem acontecer. Porque uma coisa é as pessoas se organizarem em meio a uma ditadura para lutar por liberdade, e outra coisa é em meio à liberdade as pessoas clamarem por uma ditadura sem ter vivido nela, né? Então, vidas foram perdidas na luta contra a ditadura militar. Então, pessoas lutaram para que pudesse haver hoje um mínimo de liberdade. Então, a gente deveria se organizar para lutar por mais liberdade e não regredirmos, né? Então, aqui a passeata, mais uma imagem, mais algumas imagens da passeata. Então, Costa e Silva. O mandato de Costa e Silva como presidente da República foi interrompido por uma grave doença, um derrame cerebral. Impossibilitado de governar, os militares decidiram que o vice-presidente, o civil Pedro Aleixo, não deveria assumir a presidência. O alto comando das Forças Armadas organizou uma junta militar governativa formada pelos 3 ministros militares, Exército, Aeronáutica e Marinha, que assumiu provisoriamente o governo. Mas a solução definitiva para a crise institucional aberta com o afastamento do presidente Costa e Silva foi encontrada com a escolha de um general para um novo mandato governamental. O escolhido foi o general Emílio Garrastazu Médici, né? E aí, durante seu governo, eram proibidos manifestações, reivindicações salariais e qualquer expressão popular contra o governo e a ordem estabelecida na época. O setor econômico marcou pelo conhecido milagre econômico brasileiro, que propiciou um novo crescimento econômico, mas nas questões sociais houve pouquíssima distribuição de renda. Então, muitas pessoas apegadas a esse passado glorioso, né, da ditadura militar, a gente tem esse milagre econômico. No entanto, esse milagre econômico ele não gerou renda aos mais pobres, não houve uma distribuição de renda, né? Então, houve assim um processo de industrialização do país, mas para a classe popular nada mudou, certo? E vivia sem as mínimas garantias de liberdade, tá? Então a gente tem Médici, né, um pensamento ufanista, né, ou seja, criar aquela imagem de um Brasil como uma potência que se evidencia com a conquista da terceira Copa do Mundo de futebol em 1970 no México e a criação do mote significado Brasil, ou ame-o ou deixe, né? Então, era imposto uma ditadura sem liberdades, você ainda tinha que amar o Brasil ou senão deixá-lo. E aí é muito interessante como esses ditadores pensam, né, e utilizam o esporte, utilizam essas conquistas como uma forma de dizer que a sociedade está boa, né? É o famoso pão e circo, né, que as pessoas lembram na história antiga.
E a gente também vai ter o auge da tortura, né? Aqui a gente tem uma imagem do pau-brasil, consistindo numa barra de ferro que era atravessada entre os punhos amarrados e a dobra do joelho, sendo o conjunto colocado entre duas mesas, ficando o corpo do torturado pendurado a cerca de 20 ou 30 centímetros do solo. Esse método quase nunca era utilizado isoladamente. Seus complementos normais eram eletrochoques, a palmatória, também o afogamento, né? Aí o pau de arara. A gente tem o choque elétrico, né? Um dos métodos de tortura mais cruéis e largamente utilizado durante o regime militar. Né? Aí o choque era dado através de telefone de campanha de exército, possuía fios longos que eram ligados no corpo nu, normalmente nas partes sexuais, além dos ouvidos, dentes, línguas e dedos. Então aí a gente tem essas imagens, torturas, né? O afogamento. Os torturadores fechavam as narinas do preso, colocavam uma mangueira, toalha molhada ou tubos de borracha dentro da boca do acusado para obrigá-lo a engolir água. Então, assim, coisas bizarras, né? Tem uma imagem da palmatória. E aqui a gente tem o governo de Geisel, né? Se em termos de popularidade o regime militar ia de mal a pior, a economia brasileira também não era das melhores. Quando Geisel assumiu a presidência, enfrentou o fim do processo do milagre brasileiro com a redução do crescimento e a alta da inflação. Para evitar uma revolução, a proposta do governo do general Ernesto Geisel, cujo lema era democracia de forma lenta, gradual e segura, marcou o início do processo de abertura política do Brasil. E aqui a gente tem a morte, né, do jornalista Vladimir Herzog, em 1975, e do sindicalista Manuel Fiel Filho, também causaram manifestações políticas contra o governo, trouxeram à tona o conflito de interesses dentro do Estado. Para evitar que uma revolta popular, Geisel passou a adotar mais medidas de abertura, o que distanciou de vários militares opostos à abertura. Entre elas, a mais importante foi a revogação do AI-5, que acabou com grande parte da censura. Né? E aí, com o fim do governo Geisel, ele reatou relações diplomáticas com a China, fez com que o Brasil fosse o primeiro país do mundo a reconhecer a independência de Angola e, buscando novas fontes de energia para o país, afirmou o acordo nuclear com a Alemanha e incentivou a utilização do álcool como combustível, né? E aí a gente tem João Batista Figueiredo, que vai governar de 1979 a 1985. Ele assume a presidência da República, reafirmando o projeto de abertura política iniciado no governo anterior. Em agosto de 79, aprovou a lei da anistia, que, apesar das restrições, beneficiou os cidadãos destituídos de seus empregos, presos políticos, parlamentares caçados desde 1974, permitindo a volta de exilados ao país. Foram também anistiados os responsáveis pelos excessos cometidos em nome do governo e da alta segurança nacional. Então, a ditadura militar, essa é a lei que era a lei da anistia, né, exceto para envolvidos com luta armada e atos terroristas. Retorno de exilados políticos, Brizola, Prestes, Miguel Arraes. Né? Então a gente tem aqui o retorno, né, de Fernando Gabeiro do exílio em 1 de 9 de 1979. A gente tem também a participação aí da democracia corintiana, né, com Sócrates, né, estava lutando pela volta, pela redemocratização do país. Aqui tem o pedido de direta já, né, o movimento pela direta já, em 1984, e as eleições de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral em 1985, considerado o marco do fim da ditadura militar e o início da democracia brasileira. Então, aqui a gente tem algumas músicas, pessoal, né, de protesto, desse longo período que a gente tem. No livro de vocês também vai ter muitas questões, movimentos, tais como o tropicalismo, né? As músicas de protesto, engajamento, a Jovem Guarda, tudo isso nesse caldeirão. Pessoal, eu gostaria que vocês fizessem os exercícios da página 488, 489, 490 e 491. Às 11 horas a gente vai ver se a gente consegue corrigir todos esses exercícios. Então, até às 11 horas, bons estudos a todos vocês.